Muito bem, estamos de volta com mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você. Desafio de agora estudarmos os pronomes relativos. Nas últimas aulas vimos pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos e agora chegou o momento dos pronomes relativos. E os pronomes relativos são aqueles que relacionam um termo anterior ali na frase, mas também ele é comumente usado como conectivo, ou seja, ele está ligando uma oração principal a uma oração subordinada. Você vai encontrar muitos pronomes relativos nos períodos compostos. Alguns pronomes relativos, aqui nós temos o que, o quem, quando, como, onde, alguns exemplos, mas vamos ver aqui esta situação. Essa é a coleção de obras de arte, ponto. Depois, a coleção de obras de arte foi vendida. Você quer conectar uma oração a outra para ficar um texto mais fluido. Você lança mão de um conectivo e numa situação como essa aqui, será um pronome relativo. Veja, essa é a coleção de obras de arte, a coleção de obras de arte foi vendida, você faz o seguinte, essa é a coleção de obras de arte que, olha o relativo, funcionando como conectivo, que foi vendida, este que está retomando, este que está relacionando obras de arte. Ligou, um conectivo que ligou duas orações, uma principal com a sua subordinada, E atenção, porque os pronomes relativos, eles podem ser invariáveis, não apresentam flexão de número nem de gênero, e tem também os pronomes relativos variáveis, indicando flexão de número, indicando flexão de gênero, como seguintes exemplos: que, quem, quando, como e onde, relacione, quem relacionar, que plural, que singular, que masculino, que feminino, ficará sempre desta forma. Outros, porém, são variáveis. Pronomes relativos variáveis, faz us, qual faz quais, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cujas, quanto, quantos e quantas. São pronomes relativos que variam, que indicam aí a mudança de gênero e de número. Muito bem. Mas vamos para o que interessa quando o assunto é pronome relativo. Eu sempre algumas regras de emprego dos pronomes relativos. Comecemos pelos seguintes pronomes: quando empregar o qual, os quais, a qual e as quais. Veja, desempenham as mesmas funções que o pronome que. O pronome que é bem genérico, bem básico, Esse o qual, as quais, a qual, as quais desempenham a mesma função que aqui. Porém, seu uso é apenas indicado para evitar ambiguidade. Você vai perceber isso nos exemplos. Existem dias e noites às quais me dedico ao repouso e à intimidade. Veja que este as quais foi utilizado aqui em vez de aqui, para evitar ambiguidade, para evitar uma incerteza quanto ao sentido que se quer estabelecer na frase. Porque se você colocasse aqui, existem dias e noites a que me dedico ao repouso e intimidade, você estaria dizendo com isso que tanto o dia quanto a noite seriam ali destinados ao repouso e intimidade. Mas se você quer somente dizer que são as noites que você dedica para aquele fim, aí você tem que usar as quais, Aí se as quais está retomando tão somente noite, você observe que as quais utilizado para evitar ambiguidade. Vamos ver aqui o outro exemplo, já em uma outra situação diferente. Foi a mesma trilha sobre a qual, olha a qual aqui, Olha o pronome relativo. Tantas vezes deslizei meus pés. Foi a mesma trilha sobre a qual. Aí a observação aqui é o seguinte: a preposição sobre, olha, sobre, costuma exigir os relativos ou a,
qual, os, as, quais, rejeitando o relativo que. Então apareceu no seu texto preposição sobre, na sequência você vai usar um desses relativos, o a, o qual, os, as, quais e não o que. Uma dica aí que fica para você quanto ao emprego dos pronomes relativos, e vamos para a segunda regra, né? Agora, emprego do pronome relativo onde? Onde? Muito cuidado, porque nem sempre onde é pronome relativo. Na verdade, na maioria das vezes, ele aparece como advérbio, né? Advérbio de lugar. Mas, a depender da construção, ele será pronome relativo, e aí você tem que ficar alerta, porque numa situação dessas assim, né, excepcionais, não comuns, que o examinador costuma montar suas armadilhas. Veja, aparece apenas no período composto. Veja que o onde, funcionando como pronome relativo, só aparece em período composto para substituir um termo da oração principal numa oração subordinada. Aí você vai entender melhor no exemplo. Ó. Se eu apenas me deparo com uma situação assim, onde você reside atualmente? Aqui é um único período, né? Período simples, um único verbo, uma única oração. Então, numa situação dessa, jamais o onde vai estar funcionando como pronome relativo, jamais. Aqui nós estamos diante de um advérbio interrogativo, advérbio onde você reside atualmente. Agora, veja a diferença, veja aqui um contexto de período composto. Quero uma casa no campo, com varandas, onde possa descansar, onde possa descansar. Veja que este onde, ele está retomando, né, pronome relativo, está relacionando algo aqui da oração anterior, e é uma casa no campo com varandas, uma casa no campo com varandas é retomado, é relacionado por onde. Numa função dessa, estamos diante do onde funcionando como pronome relativo, somente aparece no período composto. No período simples, onde apareceu, vai ser advérbio, ou de lugar, ou interrogativo, a depender aí da construção. Segunda regra, e já vamos para a terceira. Agora, emprego dos relativos cujo, cujos, cuja e cujas. Uma outra situação. Estabelece relação de posse entre o antecedente e o termo que especifica. Sempre este cujo vai especificar algo que vem na frente, e este algo que vem na frente está numa situação de ser possuído pelo antecedente. Veja o exemplo. O funcionário cujo currículo desconheço foi promovido. Esse cujo relaciona currículo, e este currículo é possuído pelo termo antecedente funcionário. O emprego do cujo acontece numa situação como esta, né? Ele relaciona algo que vem à frente, e esse algo que vem à frente é possuído pelo termo antecedente. Nós temos aqui um exemplo bem claro nesse sentido. O funcionário cujo currículo desconheço foi promovido, relaciona currículo, currículo é posse de funcionário, termo antecedente ao cujo. Mesma coisa acontece com cujos, cujas e cuja. Terceira regra, e vamos para a quarta. Agora, emprego do pronome relativo quem. Quem? Refere-se a pessoas ou coisas, às vezes nós confundimos achando que quem então somente se refere a pessoas, mas também a coisas, desde que essas coisas sejam personificadas. Traga a ideia de pessoa. Pessoa sim, coisas também, mas coisas personificadas, né? É sempre procedido de preposição. Cuidado que o relativo quem, relativo quem, estamos falando aí em uma outra função, né, gramatical deles, falando de relativo quem, é sempre procedido de preposição, podendo exercer diversas funções sintáticas. Veja aqui. Ela era minha professora,
a quem admirei ao longo do meu percurso. Esse quem aqui antecede de uma preposição, mas se você for procurar a função sintática dele, não é objeto indireto. O objeto indireto ele é regido de preposição. Mas o verbo, né? Quem admira algo, quem admira alguém é objeto direto, só que por uma questão de estilo fizeram um objeto direto preposicionado. É a função do relativo que, sintaticamente, né? Ele é um pronome relativo, mas a sua função sintática aqui é de objeto direto preposicionado. E um outro exemplo aqui eis o mestre a quem tanto ela se referia. Quem se refere a alguém ou a algo. Aí sim, pronome relativo com a função de objeto indireto. Uma outra frase. Eis o mestre a quem tanto fazia referência, eis o mestre a quem ela tanto fazia referência. Aqui não estamos mais diante de um verbo, né? Verbo referir lá de cima, tudo bem, objeto direto, mas aqui embaixo a referência é o nome. Quem faz referência a algo ou a alguém, complemento nominal, né? Complemento nominal deste substantivo referência. Foi a quarta regra. Vamos para a quinta. Emprego agora dos relativos quanto, quantos e quantas. São pronomes relativos que seguem os pronomes indefinidos. Veja, pronome seguindo pronome. Pronome relativo quanto, quantas e quantas estão sempre seguindo pronomes indefinidos. Tudo, todos ou todas. Pronomes relativos relacionando outros pronomes. No caso aqui, os indefinidos. Tudo, todos ou todas, né? Tudo principalmente como sujeito e como objeto direto. Vamos aos exemplos. Tente examinar todos, olha o indefinido aí, olha o pronome indefinido todos. Quantos compareçam ao consultório? Função de sujeito, né? Quantos compareçam, né? Ele está aqui funcionando em um período composto, né? Ele também está com a ideia aqui de conectivo, mas veja que sempre está seguindo um pronome indefinido. Quantos? Todos quantos. Essa ideia de seguir os indefinidos todos, tudo, todos ou todas, nós vamos encontrar sempre com os pronomes relativos quanto, quantos e quantas. Mais um exemplo. Comeu tudo quanto queria. Então, comeu tudo um período, o tudo aqui com a função de objeto direto, né? Comeu que come algo tudo. Aí você constrói uma outra oração, usa o conectivo, o pronome relativo como conectivo, retomando tudo, relacionando tudo, queria, mas com a função de objeto direto, né? Quanto queria tudo. Então você observa que o pronome relativo, quanto, quantos, quantas, está sempre sendo utilizado depois de um pronome indefinido. Indefinido todos, tudo, né? E como temos aqui no quadro anterior, todas, tudo, todos ou todas. Os pronomes relativos quanto, quantas e quanto vai estar sempre seguindo esses pronomes indefinidos. Esta foi a quinta regra e nós já vamos agora para a sexta regra. Emprego dos pronomes relativos como e quando. Como e quando, né? Traduz noções de modo e tempo, respectivamente. Modo e tempo, respectivamente. Funciona então como adjunto adverbiais. Sintaticamente, esses pronomes como e quando vão funcionar sintaticamente como adjuntos adverbiais, de modo de tempo, né? Veja o exemplo. É esquisito o modo como caminha. É esquisito o modo como caminha. Conectivo, ligando duas orações, o verbo ser em uma oração, o verbo caminhar na outra, mas observe que ele está com a função sintática de adjunto adverbial.
adjunto adverbial de modo, o modo como caminha, né? E o outro exemplo. É a hora quando o lobo sai para caçar. É a hora, uma frase conectiva introduzida uma outra oração, o lobo sai para caçar, né? Então observe que aqui nós estamos o pronome relativo quando funcionando sintaticamente como adjunto adverbial de tempo. Pode ser adjunto adverbial de modo e pode ser adjunto adverbial de tempo. Muito bem, gente. Foram 6 regras de emprego dos pronomes relativos. Eu sugiro que você retome, né, que você veja novamente este vídeo para melhor fixar aí o seu aprendizado e para você aprofundar mais ainda. Nós temos aqui no canal, lá na playlist, uma aula totalmente dedicada à resolução de questões de concurso sobre pronomes. Sugiro que você acesse, assista e você complementa aí os seus conhecimentos, o seu aprendizado em relação ao emprego dos pronomes relativos e demais pronomes. E aí, nós ficamos por aqui com esta aula, agradecendo a sua audiência e convidando você para o nosso próximo encontro, quando voltaremos com mais um desafio de aprendizagem dentro da gramática de língua portuguesa. Até breve.